muito bem-vindos. Hoje, aqui no Metrópolis, conversaremos sobre um assunto de extrema importância, sobretudo para nós, mulheres. No mês voltado para a prevenção e sobre o câncer de mama, recebemos 2 especialistas no assunto para tirar as principais dúvidas sobre o tema, que é grave e precisa ser discutido. Para se ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, mais de 66 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no ano passado. Segundo especialistas, identificar o câncer de mama ainda na fase inicial da doença é o maior aliado para um tratamento eficaz, aumentando as chances de cura e, consequentemente, de qualidade de vida desses pacientes. De acordo com o Instituto Oncoguia, 95% dos casos de câncer de mama diagnosticados na fase inicial têm probabilidade de cura. Mas para conseguir o diagnóstico do tumor cedo, é preciso de informação e cuidados. Hoje, recebemos o Dr. Daniel Marques, oncologista do Hospital DF-Star, e Dr. Sérgio Zerbini, médico e especialista em mastologia, para falar sobre sinais e alertas e os exames essenciais para o diagnóstico que é preciso. Bom, esta live é oferecida pela Oncologia DOR. Dr. Daniel e Dr. Zerbini, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá, vamos conversar. Bom, Dr. Daniel, a gente está nos últimos dias de outubro, né? Um mês que colore a cidade de rosa para lembrar sobre a conscientização do câncer de mama. E essa campanha ela foi criada há 19 anos. Na sua avaliação, o que mudou com relação ao tratamento nesse período? Vamos lá, boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, acho que o mês de outubro é um mês importante, Outubro Rosa de conscientização, né? Cujo objetivo é a gente falar sobre prevenção, né? E o diagnóstico precoce, como você disse. E a sua pergunta é muito importante, né? O que melhorou nos últimos tempos, né? Eu sempre falo uma frase que para a gente cuidar bem de uma pessoa doente, a gente tem que conhecer bem a doença, né? Então, nos últimos 20 anos, a gente passou a conhecer melhor o câncer de mama, né? A gente hoje consegue ver algumas alterações que não se conhecia, ver o DNA, né, do tumor. Então hoje eu falo que todo câncer de mama tem um nome e um sobrenome, né? E a gente não consegue tratar todo mundo igual, né? E graças a Deus com conhecimento maior dessa doença a gente vem em conjunto novos tratamentos, né? Então hoje tratar um câncer de mama é um tratamento que não só envolve oncologista, envolve outras especialidades, mas a oncologia tem personalizado cada vez mais o tratamento, né? Eu sempre falo uma frase também que hoje a evolução do tratamento no câncer de mama, a gente intensifica para quem precisa, né, Dr. Zerbini? E a gente hoje consegue poupar algumas mulheres de um tratamento como a quimioterapia. Então a gente conhece mais a doença, dá mais tratamento para quem precisa e menos, né? Dá menos tratamento para aquela doença de baixo risco. Então os tratamentos hoje têm evoluído, tanto para a parte de DNA, quanto para a parte de quimioterapia, para diagnóstico, para radioterapia. Então a gente tem evoluído, graças a Deus, nesses últimos 20 anos aí de luta, né? Perfeito. Dr. Zerbini, durante a pandemia da Covid-19, foi um período que foi muito complicado para todos, né? A gente ficou forçado a ficar em casa nesse período e muita gente que precisava de fazer exames, de fazer acompanhamento médico, deixou de ir aos hospitais, claro, por medo da infecção do coronavírus. Como que isso afeta um paciente que está investigando ou que está em tratamento do câncer de mama? Então, aquelas pacientes com diagnóstico já feito, eu acredito que não tiveram grandes impactos, né? Ou esse não foi significativo. O grande problema foi o atraso que muitas mulheres sofreram na rotina de prevenção dela, né? Na realização dos exames. Algumas mulheres adiaram a realização de exames, adiaram a realização de biópsia e não fizeram o diagnóstico a tempo, né? A campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia usa um lema, um tema que é quanto antes melhor. Então, quanto antes fazer o diagnóstico melhor, como você falou na introdução, quanto antes iniciar o tratamento melhor.
O impacto que esse atraso teve na população de uma maneira geral, assim como em outros tipos de câncer, a gente não tem essas estatísticas, esses números para fornecer. A gente sabe que houve um impacto significativo, assim como no controle de outras doenças, né? E no câncer, com certeza, houve um impacto muito importante. Ainda sobre a pandemia, durante esse período de isolamento, as pessoas acabaram adquirindo hábitos não saudáveis, né? A gente percebe um aumento de sobrepeso, até obesidade, de consumo excessivo de álcool. Como que esses fatores podem contribuir para um agravamento de câncer de mama ou para o surgimento de um câncer de mama? No caso do câncer de mama, tudo isso é muito importante, mas menos significativo do que em outros tipos de câncer, né? E talvez mais a longo prazo. Isso é uma coisa que vai ter alguma repercussão na vida das pessoas, do ponto de vista do aparecimento da doença, num médio e longo prazo, não a curto prazo. Mas é uma coisa significativa a se lembrar. Você falou da questão do ganho de peso, né? A pessoa que ganha peso numa época como essa, é mais difícil perder, principalmente a depender da faixa etária, né? Isso com certeza tem impacto sobre a saúde de uma maneira geral. E complementando o Dr. Zerbini, como você perguntou do consumo de álcool excessivo, né? A gente acha que nunca está associado, né, Dr. Zerbini, mas tem alguns dados interessantes, recentes, que parece que o consumo de álcool 3 vezes por semana ou mais tem relação com o aumento do risco de câncer de mama. Como, né, a obesidade, como a falta de atividade física, né? Não é só o cardiologista que manda fazer atividade física, emagrecer, parar de beber e parar de fumar. Então a gente, como oncologista, tem também preconizado essas medidas comportamentais, né, que realmente são medidas para prevenir, né, para evitar de ter a doença, né? E quais são os outros fatores de risco do câncer de mama? Assim, a gente não tem nenhum grande fator que fez isso, né? O que tem o principal é a idade, né? O envelhecer aumenta o risco. Então, a partir dos 60 anos, esse risco aumenta. O sexo feminino, né? Pelos hormônios femininos. E tem alguns fatores assim que a gente não tem ainda tanto, não são estatisticamente tão significantes, mas tem a mulher que não amamentou, né? Tem essa relação. Parece que uma menopausa, o início da menstruação muito precoce e uma menopausa tardia, ficar muito tempo com a exposição, né, no período fértil, tem alguns dados mostrando que isso aumenta o risco, né? E como eu disse também, os fatores de obesidade, consumo excessivo do álcool, tabagismo, e um assunto polêmico também, né, a reposição hormonal por muito tempo, quando né? Não indicada de uma maneira correta, também isso aumenta, de certa forma, o risco de desenvolver. Então, são alguns fatores que eu confesso para você que a gente não tem por causa disso, mas são vários fatores comportamentais aí que tem que se cuidar, né? O senhor falou sobre a idade, né? Que geralmente o câncer de mama aparece a partir dos 60 anos. Existe uma recomendação de começar a fazer os exames com mais frequência a partir dos 40. Mas esse câncer, ele pode aparecer em mulheres mais jovens? Na realidade, a curva de aumento da incidência do câncer de mama ela é um pouquinho mais precoce do que 60 anos. Ela aumenta significativamente, principalmente a partir dos 50, e ela é significativa a partir dos 40. Então, a grande maioria, ou quase a totalidade das sociedades científicas, inclusive nacionais e internacionais, recomendam o início do rastreamento, assim, na chamada mulher de risco normal, né, a partir dos 40 anos de idade, né? Isso, o intervalo vai depender entre 1 e 2 anos, mas a ideia é que comece aos 40 anos. Antes disso, naqueles casos em que tem algum fator a mais que indique isso, particularmente os fatores genéticos hereditários, né? A história familiar dessa paciente em relação ao câncer de mama e ao câncer de ovário. Tá. Muito se fala sobre a importância do autoexame para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas eu queria saber dos senhores, com relação... No autoexame, a gente consegue identificar um tamanho de tumor específico. O autoexame é a principal forma de identificar o câncer de mama ou a gente também tem que fazer outros exames para detectar esse tumor antes? Não, o autoexame não é
a principal maneira de se detectar o autoexame, o câncer de mama. É uma estratégia importante na população de uma maneira geral. Isso leva também a um grau de conscientização e autoconhecimento. Então a mulher vai se autoconhecer, ela vai conhecer a sua mama, né, e saber alguma alteração que apareça aí. Mas a gente lembra a necessidade dos exames de rotina, como a gente já citou, particularmente a partir dos 40 anos para aquela mulher de risco normal, né? E aquela mulher que apresenta outros fatores de risco, na realidade ela começa precocemente. O autoexame é importante sim, mas ele não tem uma importância assim do ponto de vista de prioridade. Ele é muito importante do ponto de vista de conscientização. Como o Dr. Zerbini falou, né, os exames de rastreamento, a mamografia, por exemplo, você consegue ver uma lesão com menos de 1 centímetro. Né? Então, quando você palpa um nódulo, significa que aquele nódulo ele cresceu, né? ele se torna palpável, provavelmente mais que 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, o objetivo do exame de imagem é detectar antes do autoexame. Para ver a lesão antes de ser palpável. E, obviamente, tumores com menos de 1,5 centímetro, 1 centímetro, a chance de cura é enorme. Né? Então, o exame de rastreio é importante para isso, né? Para o diagnóstico bem inicial. Né? Quando a gente fala de câncer de mama, as pessoas às vezes têm a ideia de que é apenas um tipo de câncer, né? Quais são os tipos mais difíceis de diagnosticar hoje? É uma boa pergunta. Como eu disse inicialmente, o câncer de mama ele não é uma doença única, né? A gente não trata todo mundo igual. Então, hoje eu vou fazer 2 divisões, né? O câncer a gente divide num diagnóstico histológico. Então, basicamente, hoje a gente tem 4 tipos de câncer de mama, né? E quem vai dar essa informação para a gente é o patologista, né? Faz a biópsia, a lesão está lá, faz a biópsia, o patologista fala, ó, é um luminal A, é um HER2. E depois vem um assunto muito importante que é a gente estadiar. Né? Então, estadiamento é quando a gente olha o tamanho do tumor na mama, se tem a íngua debaixo do braço, no linfonodo, ou se tem alguma lesão fora, né? Que a gente chama de metástase. Então, baseado nessas, né, o Dr. Zerbini também pode comentar, baseado nessa característica da patologia, e como eu falei, isso veio desenvolvendo nos últimos 20 anos, a gente conseguir dar um nome e um sobrenome para o tumor, para dar uma droga específica, e os exames de imagem para a gente entender aonde o estadiamento, onde a gente está se encontrando para dar a melhor opção. Então, são esses tipos, basicamente, que a gente se divide. Existem os exames para fazer o estadiamento. E aí, discutir sempre, como eu disse, o oncologista não trata essa doença sozinho. Tem um mastologista, precisa do patologista, do radioterapeuta, do médico de imagem. Então, são muitas pessoas envolvidas. E uma vez que tem esse subtipo, nome, sobrenome, a gente decide o que vem primeiro, né? Se vai fazer a cirurgia, se vai precisar de uma quimioterapia ou não. Né? Então, é dessa maneira que a gente subtipa os cânceres de mama, né? Em relação a isso, é uma individualização, né? Então, tanto do ponto de vista de conhecer melhor o tumor daquela paciente, quanto às necessidades de tratamento daquela paciente, em relação às características do tumor, em relação à idade, em relação a fatores de risco associados, em relação a se ela tem ou não antecedentes familiares. Então é a individualização, e nesse sentido a genética médica tem crescido muito também, né? E eu imagino que isso deva melhorar muito até a sobrevida da paciente. Sim, né? Sem dúvida nenhuma, o impacto é grande, né? É isso que o Dr. Daniel falou, principalmente desses últimos 10, 15 anos, o impacto sobre isso do ponto de vista de resultado de tratamento, de curabilidade. Sim. Eu que cubro saúde lá no Metrópolis, acho que a gente nunca falou tanto de ciência, né? Uhum. E nesse último ano, 1 ano e meio, a gente viu o desenvolvimento de vacinas, remédios, assim, em uma velocidade altíssima. Queria saber de vocês, o que tem de mais novo hoje no tratamento e no diagnóstico do câncer de mama? Vamos lá. Hoje, sobre o diagnóstico, né, a gente faz tudo minimamente invasivo, né? Então hoje a biópsia machuca menos, os resultados saem muito rápido de uma patologia, né? Em 24, 48 horas. A gente tem exames modernos para ver se tem uma célula em outro lugar, que é o PET. Então a gente tem muita coisa boa para o diagnóstico. Mas o mais interessante assim, para o câncer de mama,
assim, de um avanço importante que eu considero foi um exame, né? Uma paciente que é submetida a uma cirurgia, retira um câncer de mama e o tumor lá, ele só está na mama, não tem íngua, a gente tem que decidir se vai fazer quimioterapia ou não. Antigamente essa decisão era baseada na patologia, né, no tamanho do tumor, em riscos clínicos que a gente chama, e hoje existe um teste, né, que não é tão moderno, mas foi se refinando nos últimos tempos, que é um teste genômico do tumor. Então esse teste me dá uma informação se a paciente vai se beneficiar do tratamento com quimioterapia depois da cirurgia. Então esse é um exame muito bom, muito fino, que a gente tem usado muito na prática, né? Então sobre o diagnóstico esse é um grande avanço. E sobre o tratamento, a gente tem muita coisa positiva, né? As medicações, né? Eu vou falar um pouquinho só de 2 tipos de tumores, dos tumores HER2 positivo. A gente tem um avanço importante em drogas novas, né? Anticorpos monoclonais contra o HER2. Recentemente uma droga excelente que foi anunciada, né, que é o deruxtecan para anti-HER2. Então, tanto para a doença inicial, né, para as mulheres que vão fazer químio antes da cirurgia, para a doença metastática, a gente tem drogas muito boas para anti-HER2 e, mais recentemente, a imunoterapia, né? Então, a imunoterapia, que é uma terapia que é muito interessante do ponto de vista racional, né, que é ajudar o nosso sistema imunológico a combater o tumor. Então a imunoterapia hoje ela faz parte de um subtipo de câncer de mama, que é o triplo negativo, e tem mostrado também resultados muito interessantes de fazer a imunoterapia antes da cirurgia. Ainda não é aprovado no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas os dados têm sendo muito robustos e importantes. Então, assim, né, tanto para o HER2, para a imunoterapia, a gente tem aí muita coisa nova acontecendo, tá bom? Bom, para você que está chegando agora, hoje o Metrópolis recebe os médicos Daniel Marques, oncologista do Hospital DF-Star, e Sérgio Zerbini, médico especialista em mastologia, para esclarecer as nossas dúvidas, né, sobre o câncer de mama, que é tão importante a gente falar sobre esse assunto. E também acho que o Dr. Zerbini também pode falar sobre a cirurgia, né, Dr. Zerbini? Como é que é a visão, o senhor que tem uma experiência enorme do que melhorou, né, nesses últimos tempos, né? Então, em relação à cirurgia, da mesma maneira, né, hoje a gente conhece muito melhor o tumor para poder individualizar o tratamento daquela paciente específica, né? Hoje também a questão das reconstruções mamárias, que oferece maiores possibilidades, as próteses, né? E o suporte que a gente tem para realizar essas cirurgias, que hoje são muito melhores do que já foram no passado. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante também da questão da manutenção da imagem da mulher, né? Então, tirar um pouco o estigma do câncer, porque uma das características do câncer de mama é que ele marca muito, né? Ele não é um tumor, a princípio, se é diagnosticado precocemente, tão grave. Existem outros tumores que são muito mais graves, mas a imagem que se leva do câncer de mama para a mulher é uma coisa mais pesada, socialmente, né, e pessoalmente. Então isso também, a cirurgia, quando é possível fazer uma reconstrução mamária e mesmo a cirurgia conservadora, isso melhora muito bem a qualidade de vida. No caso da mastectomia, como que deve ser o acompanhamento dessas pacientes pós-cirurgia? Não muda tanto se a paciente fez uma mastectomia ou se ela fez uma cirurgia conservadora. Diga de passagem que hoje a preferência sempre é por uma cirurgia conservadora, né? Os casos de mastectomia, eles têm diminuído muito, as indicações de mastectomia, né? Por um melhor conhecimento do tumor, por uma melhor capacidade de tratamento com as novas drogas que surgem, radioterapia e tudo mais. Mas o acompanhamento da mulher também é uma coisa diferenciada, dependendo dos fatores de risco, né, envolvidos. Inicialmente um menor tempo, de espaçamento de tempo, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, e depois ao longo dos anos isso vai sendo um pouquinho mais flexibilizado, né? Envolve a realização além do exame clínico, a realização de imagens, tanto da mama, ou do tórax, ou do abdômen, ou do corpo todo, ou dos ossos, né, que são órgãos importantes para o acompanhamento a médio e longo prazo dessa mulher. Com relação à questão psicológica, eu queria saber do senhor
como que deve ser esse acompanhamento emocional da paciente? Queria saber também se ter uma rede de apoio faz a diferença nesse momento, porque eu imagino que receber um diagnóstico deve ser muito impactante e todo o tratamento também. A melhor rede de apoio que a mulher pode ter é a família, são os amigos, né? O contexto social onde ela vive, né? E ela tem esse apoio, assim como o serviço de saúde, o que está se oferecendo em termos de apoio do ponto de vista de tratamento. É claro que sempre é oferecido, mas isso é uma questão individual de cada pessoa, um apoio psicológico formal ou psico-oncológico formal. Isso é uma coisa que sempre está disponível, mas cada um tem suas necessidades e procura na medida da necessidade. Mas isso é uma coisa que tem evoluído muito, né? No serviço público de saúde, nas instituições filantrópicas, é muito comum os grupos de apoio, né? Que são mulheres que dão apoio social, psicológico para essas mulheres acometidas do câncer de mama. Doutor Daniel, a atuação conjunta de outros médicos, de outras especialidades, é importante também no tratamento do câncer de mama? Sem dúvida. Dando também um pouquinho da última pergunta, né, a gente não trata uma doença, né? A gente trata uma paciente com uma doença, trata um doente. Então, e eu sempre falo que essa rede de apoio, ela tem o objetivo de ajudar e tem o objetivo de mudar o foco que fica na cabeça de quem tem um câncer. Que não é ficar pensando na doença, é ficar pensando na cura, né? Então, essa rede de apoio, a equipe, e entra no que você me perguntou, a gente precisa de muita gente para fazer isso, né? Então, desde uma nutricionista para orientar bem, a psicóloga, a enfermeira clínica, que faz o acompanhamento durante a químio, né? Que nem eu falo, não é o médico único responsável, a gente precisa dessa rede de apoio, tanto não profissionais de saúde, né, Dr. Zebini, como profissionais de saúde não médicos. E o tratamento, como eu disse, do câncer de mama não é sozinho, né? Eu preciso do mastologista para a gente discutir se vale a pena fazer químio ou não, do radioterapeuta. Então é uma doença de tratamento que envolve multidisciplinas, né? Então hoje eu falo que se vai num consultório de um colega e decide sozinho, não, tem que decidir em equipe, e eu acho que isso é bom para o paciente. Tá. Após vencer o câncer de mama, essa paciente, ela pode seguir uma vida normal? Esse é o nosso objetivo, né? Obviamente que quando a gente vai falar de câncer, né, o tratamento a gente fala na cura, é ficar livre da doença por 5, 10, 15, né, para o resto da vida. Só que existe esse tema importante que é a qualidade de vida após um tratamento de câncer de mama. Sem dúvida nenhuma, existem algumas agressões, né, Dr. Zerbini, da cirurgia, da químio, da queda de cabelo, mas hoje a gente aprende que é possível voltar a uma vida normal com essas medidas comportamentais. Então, todo mundo que trata um câncer de mama, faz químio, faz rádio, faz cirurgia, quando termina isso, é um retorno à normalidade gradual que precisa de profissional, né? Então, atividade física, a gente começa a pegar no pé para tentar voltar a ganhar condicionamento, o acompanhamento da psicóloga, o acompanhamento da família. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tudo é com esse objetivo, de ter uma normalidade, e é o que a gente gosta de ver no consultório quando um paciente volta depois de um tratamento, depois de um segmento de oncologia, né? Mais do que qualquer médico ou qualquer pessoa da equipe profissional que está tratando essa mulher, eu acho que ela própria tem que ter certeza que está curada, né? Para que ela tenha uma vida normal, socialmente produtiva, profissionalmente que vai desenvolver, né? Então, assim, ela tem que ter certeza da cura, né? Ou do controle da doença. Sem dúvida. Bom, chegamos ao fim da nossa live. Gostaria de agradecer a vocês pela participação. Muito obrigada. É um tema que todo ano a gente tem que falar, não só em outubro, a gente tem que falar o ano todo, porque, como a gente viu, né, só ano passado foram 66 mil casos de diagnóstico. Então, eu quero agradecer. Claro. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E lembrando que essa live foi um oferecimento da Oncologia Dó. Então, obrigada, boa noite.
Eu agradeço. Obrigado. Boa noite. Um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Na mesma entrevista ao portal Metrópolis, Marcelo Luiz Nogueira levantou suspeitas. Parabéns pelo bom trabalho de vocês, eu tenho acompanhado a Metrópolis, o portal cresce a olhos vistos. Bem informado é quem acompanha o Metrópolis. Cumprimento Metrópolis pelo crescimento. De vez em quando eu vejo notícias do Metrópolis em vários grupos de WhatsApp. Um vídeo de uma reunião no Palácio. Foram publicados hoje pelo site Metrópolis. O trabalho do Metrópolis, quero primeiro parabenizar vocês, que vocês estão ajudando bastante a esclarecer a população. E para finalizar, até uma entrevista sua ao portal Metrópolis. Eu queria dar os parabéns para a Lilian, que comanda o Metrópolis, cada vez mais é uma fonte obrigatória de informação. O site Metrópolis publicou que Alexandre é filho de Ricardo Silva Marques. Guilherme Amado, onde é esse cara aqui? Metrópolis. Metrópolis, Guilherme Amado.